E já estamos recebendo nos nossos estúdios o nosso entrevistado de hoje. É hora de entrevista por aqui. Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. Quem está com a gente ao vivo é o Jamal Bitar, presidente da Federação das Indústrias do DF, a Fibra. Jamal, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, a Nova Brasil, Diego, Rayane e o amigo Daniel. Dei uma entrevista com alguém cantando ao meu lado, deve ser muito interessante. Chique. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Jamal. Toda sexta-feira a gente faz o jornal assim um pouco mais leve, mais descontraído, unindo música e informação para os nossos ouvintes da Nova Brasil FM. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado. Jamal, então vamos lá. A gente tem algumas coisas interessantes para conversar, mas antes de tudo, vamos dar o servição para o ouvinte de que áreas cuida a Fibra aqui no DF e de que forma a Fibra nos ajuda a tentar se desenvolver melhor e a fluir melhor aqui na capital do país. Tudo bem. A Fibra é uma instituição associativa sindical que reúne 10 segmentos que estão sob o comando e a organização sindical através da sua federação, envolve o setor da construção civil, bebidas, alimentos, vestuário, gráfico, metal mecânico, eletroeletrônico, enfim, tudo relacionado à indústria nós cuidamos, e não só das políticas para o setor, porque nós somos uma instituição que administramos SESI e SENAI. Então, dentro desse escopo, nós atendemos formação profissional tão importante para o país, feita através do SENAI, e o ensino tradicional com cultura, lazer e esporte através do SESI. Então, nós temos aí uma multiplicidade de ações bastante grandes e atuamos tanto no defesa de interesses da indústria do DF, como no atendimento, haja visto que somos uma organização social, SESI e SENAI, a sociedade oferecendo aí ensino de qualidade, tanto tradicional como o profissional. Jamal, aqui na Nova Brasil a gente tenta derrubar alguns mitos que se propagaram em Brasília durante muito tempo. Primeiro, de que Brasília não tem carnaval, a gente está mostrando cada vez mais que Brasília tem carnaval. Depois, de que Brasília não tem muita coisa para fazer, todo dia quase a gente traz aqui alguma atividade cultural, muitas vezes gratuita para o morador do Distrito Federal. E tem uma que é: Brasília não tem indústria. Brasília não tem indústria. É um mito. É um mito. Infelizmente, veja, muito além, se fosse somente um mito, mas ele incorporou na nossa cultura de forma que atrapalha as políticas de desenvolvimento do Distrito Federal. Veja, primeiro nós temos indústria, nós somos mais de 5 mil indústrias no Distrito Federal. Embora nós temos a indústria como um todo no país inteiro tenha perdido espaço, a desindustrialização do Brasil é um fato. Acredito que isso seja um fator que gerou empobrecimento de renda no Brasil, que a indústria, além de altamente empregadora, remunera bem melhor que qualquer outro setor. Nós representamos aí quase hoje, dados últimos, quase 5% do PIB no DF, um PIB de 260 bilhões de reais. Esse percentual já foi menor. Já foi, não, é menor, era 3,9, agora está 4,6. E com tendência a crescimento puxado muito pela construção civil. Acredito que para esse ano nós tenhamos aí já próximo mais ainda de 5%. Chegamos a 3,9%, muito preocupante, porque deixamos de oportunizar para o Distrito Federal empregos de qualidade e desenvolvimento. Quantos empregos hoje a indústria gera em Brasília, Jamal, aproximadamente? 100 mil empregos. Infelizmente, por conta dessa cultura, as pessoas não só não enxergam como o pulso para que nós promovamos o desenvolvimento industrial do Distrito Federal, ele fica prejudicado. Esses dias, num meio de comunicação, infelizmente, uma pessoa que tem uma certa influência aqui em Brasília diz que, embora já seja uma pessoa afastada do meio político, mas que ainda influencia,
fez uma manifestação que eu acho bastante grave e irresponsável, que o DF não tem a vocação para a indústria. É uma visão, assim, além de muito ultrapassada. Eu brinquei no outro evento, como há 60 anos atrás a mulher não tinha vocação para o empreendedorismo. Era mais cuidar da casa e de menino. Hoje elas estão avançando tanto que já estão fazendo a curva adiante no sentido da competência para o empresarismo. Então, ideias mudam, conceitos mudam, são dinâmicos, mas por conta desses entendimentos é que não se discute a temática indústria, quando essa cultura, com digamos, a robustez necessária. Infelizmente, Brasília tem indústria e indústrias de bastante valor. E talvez por essa questão do poder público, as pessoas veem Brasília como um pagador de salário. Aliás, isso é uma das distorções que as outras parcelas da sociedade fora de Brasília veem do Distrito Federal, como tudo isso que você falou, não é para isso, não, o Distrito Federal é para tudo. Para tudo. E, infelizmente, nós temos gente que não contribui muito para esse entendimento. Agora são 8h39, a gente está entrevistando ao vivo o Jamal Bitar, que é presidente da FIBRA, a Federação das Indústrias do DF. Jamal, o senhor falou um pouquinho, mas eu queria entrar nesse assunto aproveitando que a gente está no mês aí da mulher. Saiu um levantamento da própria CNI mostrando que menos de 30% dos cargos de liderança nas indústrias brasileiras são ocupados por mulheres hoje. É uma barreira histórica que persiste e que talvez no meio industrial encontre ainda mais entraves. Como fazer para que essas mulheres não só ocupem a base das indústrias, caso elas queiram, mas também os cargos de chefia e de liderança? Veja, infelizmente isso também é um outro problema grave, mas acho que isso é muito estrutural, né? O machismo nacional. Nós somos uma sociedade que demora muito a assimilar e ajustar questões que desenvolvem em sociedades melhor desenvolvidas. No Brasil não poderia ser diferente. A indústria também. Eu acredito que ela não fuja muito dessa média. Reflete a sociedade. Reflete a sociedade. Agora, isso vem sendo modificado. Veja, sou sindicalista há 36 anos. No início do meu tempo de sindicalismo, embora ainda o universo de empresários seja predominantemente masculino, mas naquele tempo era quase uma excepcionalidade que tivesse mulheres em lideranças de entes associativos. Hoje você já tem uma porção bastante maior. Isso é a sociedade começar a olhar para aquilo que, além de justo, é importante. A participação efetiva de mulheres. Eu, inclusive, eu tenho algumas reservas em normatizar, regular toda a relação, como projetos de lei, decretos, Não, o que existe, para mim, eficiente, é transformar a sociedade, para que a mulher seja promovida justamente para ocupar bastantes cargos. Mas eu não vejo nenhum problema em que haja legislação que determine, em casos possíveis, sem excesso de regulação, um mínimo de habitação de mulheres. Eu tenho algumas reservas com cotas. Algumas são muito importantes, outras não. Mas esse estímulo se faz importante. A mulher é muito criativa, muito positiva. No ambiente da nossa federação, hoje nós temos bem mais mulheres representativas à frente de entidades sindicais. Nosso corpo funcional especialmente nos altos cargos, nas posições mais importantes, é predominantemente feminino. E tudo vai muito bem por isso também, graças a Deus. Jamal, muita gente que a gente tem recebido aqui na Nova Brasil FM para falar da economia de Brasília tem chamado a atenção para o ponto da questão logística, de Brasília ser muito privilegiada do ponto de vista geográfico, do nosso aeroporto estar funcionando muito bem, obrigado. A minha pergunta para o senhor como está o interesse de indústrias, o olhar dessas indústrias nacionais para Brasília? Tem muita gente vindo de fora se instalando aqui? Tem espaço? Tem terreno para a indústria que quiser se instalar em Brasília? Tem incentivo fiscal? Como que está essa situação?
Veja, não existe esse movimento ainda. Eu acredito que nós precisamos criar estímulos definitivos e efetivos para atrair investimento para o Distrito Federal. O que a gente tem hoje é de gente daqui, que cresceu aqui e se instalou aqui. Nós precisamos criar vantagens adequadas para que Brasília possa responder essa necessidade de investimento externo. Numa conversa no final do ano passado com o governador Ibanez, eu sugeri que ele fosse o patrono da industrialização do DF. E ele de imediato concordou, gostou da ideia. Não gostou da ideia, eu não dei uma ideia. Eu lembrei de quanto isso é importante para o Distrito Federal. Mencionei a ele coisas que ele sabia bastante. O governador Ibanez é um homem muito bem informado. Ele até surpreende, às vezes, você vai citar dados e elementos que nem são aquela rotina do governo, ele os tem pronto. Eu estimulei para que ele cuidasse de nomeações e ações do Estado, do governo, tocantemente ao governo, de pessoas comprometidas com a cidade para promover o desenvolvimento, e ele mexeu algumas pedras nesse sentido, nas nomeações que eu achei muito competentes, e tem alguns projetos para Brasília que nos ouvi bastante. Infelizmente, esse começo de ano, nós tivemos algumas turbulências, e que, se Deus quiser, voltarão ao normal logo. Brasília precisa disso, e eu acredito que com a participação do governo, do Estado, a gente fala em governo, não em Estado, nós podemos ter um tempo diferente aqui para frente. Veja, não há dúvida o que a indústria produz. Nós temos elementos aí, e aí eu destaco no nossa pauta da indústria, a criação de agência de desenvolvimento. Os estados que desenvolveram bastante sempre tiveram. Veja, São Paulo, muito desenvolvido industrialmente, ainda tem agência de investimento. Aquela que agrega todos os interesses para você poder povoar Brasília com indústrias de ponta, indústria limpa, com valor agregado. Eu acredito na indústria que é valor agregado. Valor agregado gera renda de qualidade para a cidade. Onde a indústria existe fortemente, a remuneração é sempre bastante maior. Nós temos um número, nós falamos dele muito, para cada R$1 investido em atividades, por exemplo, como o comércio, o retorno para a sociedade é de 1,46. Para a indústria como um todo, 2,47. E para a indústria de transformação, 2,67. Olha a diferença. Você está falando em praticamente o dobro. Isso vai para onde? Para o Estado na forma de impostos. A indústria paga impostos demais a conta. Nós somos 20% do produto nacional e pagamos 36% de impostos. Sobrecarregada. E a qualidade de vida do trabalhador. E Brasília tem tudo. Você falou logística. Nós temos muito mais que logística. Nós temos academia forte. Nós temos uma juventude inteligente e criativa. Nós temos uma posição no aspecto de localização que é um privilégio. Precisamos aproveitar isso bastante mais e a indústria está pronta para isso. Jamal, recebemos aqui uma pergunta de um ouvinte, o Felipe Guerreiro. Ele faz a seguinte pergunta. Queria saber sobre a possibilidade de melhoria na oferta das atividades do SESI, como a natação, por exemplo. Existem hoje projetos para ampliar esses programas? Existe sim. Veja, nós passamos por um período de reformulação, ajuste de recurso e orçamento, e estamos reinvestindo muito em nossos equipamentos, especialmente no SESI Taguatinga. Tá. Aquecemos nossa piscina, nós temos uma das poucas piscinas olímpicas oficiais que tem no DF, já aquecida, se não estará agora. Temos aumentado bastante os nossos projetos que envolvem governo e comunidade, com a Secretaria de Esporte, com o deputado Júlio César. Ampliamos bastante o acesso e número de cursos em Sobradinho, em Taguatinga e no Gama. E, Felipe, pode ficar tranquilo, o SESI esse ano vai operar bastante mais com atividades daquelas que o público gosta muito: natação, vôlei, futebol. Então, fique tranquilo, nós temos projetos sim, esse ano estará bem melhor.
Muito bem, 8 horas e 51 minutos, a gente está entrevistando o Jamal Bitar aqui, que é presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, no jornal de hoje, sexta-feira. Jamal, eu sei que às vezes é complicado citar nome de empresas, mas vamos citar algumas para o nosso ouvinte ter noção do que é a indústria hoje em Brasília. A gente tem a indústria da construção civil, que ela vai e vem, né? Tem as suas ondas. Há alguns anos o mercado imobiliário está mais aquecido e tudo mais, isso puxa a construção civil, mas a gente tem um agro em Brasília. É outra coisa que pouca gente sabe. A gente tem um agro aqui no nosso cinturão rural que puxa alguma coisa de indústria também, sim, certo? O agro ele... os indicadores e os números que medem o agro, eles às vezes não são explícitos no sentido de que boa parcela do resultado do agro é serviço industrial. Máquina, equipamento, manutenção, tecnologia. O agro em si é uma ação assim, com muita inteligência, mas com muita limitação. Ele por si só, ele precisa de um conjunto de atividades para que ocorra. A indústria é fortemente importante no resultado do agro, na medida da pesquisa, tecnologia, claro, aí é um misto entre um e outro, mas o que produz efetivamente é máquina, serviço, técnico, formação profissional também, óbvio, mas a indústria está fortemente atuando no agro também. Com certeza. Temos alimentos, temos indústrias importantes de alimentos aqui em Brasília. Olha, nós temos indústria de alimentos muito importante, a Bimbo é uma em Sobradinho. Nós temos o setor de indústria gráfica nosso, embora os serviços gráficos tenham diminuído bastante, sim, no tocante às contratações de governo e tudo, mas nós temos uma indústria gráfica aqui que é uma das melhores do país. Nosso vestuário aqui é extremamente criativo. O metal mecânico aqui é muito importante, que inclusive participa e constrói obras aqui com visibilidade nacional, grandes equipamentos. Nós temos a indústria de mobiliário, muito criativa também. Bebidas, você tem os fabricantes de refrigerantes, cerveja. Você tem uma empresa no Gama, que era a antiga Rexam, que hoje é a Ball, é um dos melhores equipamentos da empresa que é multinacional do mundo. Isso, eu ia te perguntar sobre exportação. Nós temos indústrias hoje brasileiras que exportam, claro. Tem. Muito ainda incipiente, já foi um pouco melhor. Tá. Inclusive, nós temos vivido uma ação a partir da Apex, em um encontro com o lead empresarial. Surgiu aí um seminário que irá ocorrer. Governo, inclusive, proposto pelo deputado Chico Vigilante nesse encontro. A Apex Brasil, que nos visitou na forma do presidente Jorge Viana essa semana, para que nós elaboramos um projeto para incrementar esse processo, e com o secretário hoje de Relações Internacionais, Paco Brito, já estamos trabalhando. O DF tem capacidade de exportação, e olha interessante, valor agregado. Não é exportar volume, nós nem temos condição geográfica e de terra, não de localização para alta produção. Então, olha, o sonho, quando você fala aqui, nós temos o SESI Lab hoje. Sim. Produção de tecnologia e inteligência. E para entregar para a sociedade, especialmente sociedade mais pobre e humilde, tecnologia, para que não seja um objeto estranho para essa massa, que pode vir a ser a grande massa trabalhadora em tecnologia no país. Nós precisamos trabalhar com valor agregado. O sonho era ser uma Alemanha. Não planta um pé de café e é o maior exportador do mundo. Olha aí. Vamos para exporta 170 vezes. Essa é a vantagem. Isso é renda para o trabalhador e para o Estado. Muito bem. O Jamal Bitar é o presidente da Fibra. Vou pedir para ele ficar com a gente até o finalzinho do programa, mas o nosso tempo da entrevista já estourou, presidente. Mas antes disso, eu queria dizer ao senhor aqui, mais uma vez, o nosso ouvinte do jornal já escuta eu falar isso com alguma frequência. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho, quando repórter de economia local do Correio Brasiliense, como que as outras capitais administrativas do mundo funcionam. E essa história da gente se fechar e dizer que Brasília, por ser uma capital administrativa e centro de poder, ela precisa necessariamente circular em torno somente dessa economia da administração pública, ela é um engano.
Quando a gente olha para as capitais administrativas fora do Brasil, para citar Washington como exemplo, nos Estados Unidos, você anda 5, 10, 15 quilômetros nos arredores de Washington, você vê indústrias pujantes, vibrando. E toda vez que a economia de Brasília tenta se diversificar, vem um movimento quase que sobrenatural dizendo: não, nós nascemos para ser uma capital administrativa. Uma coisa não exclui a outra, e nós precisamos fazer esse debate de maneira cada vez mais madura e cada vez mais franca. Isso, Jamal, é uma questão cultural. A gente falava aqui da questão cultural do machismo. A economia de Brasília também precisa de um amadurecimento cultural, porque quando você diz que você precisa diversificar a economia local, muita gente diz: é porque você não consegue estudar e passar no concurso. Não, não é isso. Nós não estamos competindo com a administração pública. Muito pelo contrário. Para a administração pública se desenvolver ainda mais em Brasília, ela precisa ser oxigenada nos seus arredores, e isso a indústria pode fazer muito bem, presidente. Olha, bem curto que já estourou o tempo. Muito obrigado pela essa defesa que você faz, que esse é o nosso discurso e é o discurso necessário para a cidade. Eu quero dizer para o jovem e esse potencial trabalhador e o trabalhador de hoje, quero dar um recado principalmente para esses arautos da não industrialização, que eu chamei de cultura e é cultura mesmo. O Estado é cada vez menos capaz de investir. Se nós não transformarmos a matriz do Distrito Federal, daqui a pouco tempo nós temos uma legião de desempregados em qualquer lugar no Brasil. Não vai ter concurso para todos os jovens de Brasília, presidente. Esquece. É isso. Obrigado pela sua participação. Venha sempre. Aí, esse foi Jamal Bittar, presidente da FIBRA, Federação das Indústrias do DF.